especialistas está em uma missão que os levará ao redor do globo para separar fato de ficção e para revelar a verdade por trás das pragas bíblicas. As pragas bíblicas. Parte 2. A busca por explicações científicas plausíveis para as 10 pragas do Êxodo tem tomado conta da imaginação humana há séculos. Muitas das pragas descrevem fenômenos naturais que ocorrem ainda hoje. Os estudiosos estão tentando ligar as pragas a desastres naturais históricos. Se reduzirmos as 10 pragas do Êxodo a seus elementos básicos, encontraremos desastres naturais na forma de escuridão e granizo. Essa história é ficção quando vista como um todo, mas ela certamente se refere a uma experiência histórica. O primeiro candidato é a erupção do Tera. A erupção do vulcão Tera, nas ilhas de Santorini, pode ter desencadeado uma tragédia climática. A busca por uma explicação para a 7ª, 8ª e 9ª pragas, respectivamente granizo, gafanhotos e escuridão, começa no mar Mediterrâneo, a norte de Creta, no grupo de ilhas de Santorini. Em seu centro ficam os restos do antigo vulcão Tera. Quase 3.000 anos e meio atrás, este foi o local do maior desastre natural do mundo antigo. Os efeitos da erupção do Tera estenderam-se por várias partes do globo, talvez até para dentro das páginas do livro do Êxodo. A explosão deve ter atingido as pessoas ao redor do Mediterrâneo com muita força. Uma ilha e um povo bem conhecidos na região desapareceram de repente e completamente. Não sobrou nada de Santorini. A grande erupção começou devagar. Da boca do vulcão negro, vapores sulfurosos com um cheiro pútrido emergem e começam a se espalhar pelo ar. Os primeiros tremores chacoalham a ilha. Fontes fervilhantes de vapor queimam dentro do mar. A montanha gigante começa a cuspir cinza vulcânica quente. Para os locais, está na hora de partir. Depois de meses de sinais de aviso, a ilha finalmente se abre à força, numa série de explosões gigantescas. Foi uma das maiores, talvez a maior explosão já registrada. O barulho deve ter sido colossal. Só podemos comparar este evento ao do Krakatoa, em 1883, em que o som da explosão pôde ser ouvido na Austrália a 5.000 quilômetros de distância, e a onda de choque foi registrada em Potsdam, na Europa. O vulcão Tera cospe bilhões de metros cúbicos de lava derretida e depois desmorona. Os habitantes de Santorini estão então numa corrida contra o tempo. Eles tentam desesperadamente salvar o que podem. Após a erupção, o mar levanta tsunamis gigantes que destroem assentamentos litorâneos por completo. A erupção do Tera gera ondas de quase 30 metros de altura que sacodem as águas do Mediterrâneo. No ar, suas cinzas vulcânicas viajam ainda mais para longe.
E são estas cinzas a possível ligação importante entre a tragédia em Santorini e as pragas bíblicas do Egito. 700 quilômetros a sudeste dali fica o Egito, o local das pragas bíblicas. Depois de 6 pragas horríveis, como contaminação do rio, rãs, insetos e doenças, a erupção de Santorini pode ter feito as 3 pragas seguintes atingirem o delta do Nilo. O capítulo 9 do livro do Êxodo descreve muito bem a 7ª praga que Deus manda ao antigo Egito. A pior chuva de granizo que já caíra. Êxodo, capítulo 9, versículo 18. E o Senhor, Deus dos Hebreus, disse: Deixe meu povo ir para que possam me adorar. E Moisés estendeu seu cajado para o céu, e o Senhor mandou trovões e chuva de pedras, e caíram raios sobre a terra. Êxodo 9, 13, 33. O faraó, cujo nome não é citado, permanece indefeso contra as pragas de Deus. Milhares de pedras de gelo gigantes caem sobre o Egito. A mecânica por trás de grandes tempestades de granizo, como a descrita como a 7ª praga, é complexa. A cientista Nadine von Blaum, do Instituto de Física Atmosférica, está tentando descobrir como uma tempestade dessa magnitude pode ter começado. O granizo precisa de partículas sólidas no ar, como por exemplo poeira para crescer. Ajustando a velocidade do vento e a temperatura em uma câmara atmosférica, a cientista von Blaum pode imitar as condições de uma tempestade numa altitude de 2.000 metros. Ela injeta partículas de iodeto de prata no ar. E uma tempestade de granizo aparece de repente. Quanto mais tempo a tempestade dança nas correntes de vento, maior ela fica. Tempestades de granizo ocorrem quando nuvens de temporais com trovões colidem com corpos estranhos. Nesse momento, a água super resfriada na nuvem se prenderá a qualquer coisa como grãos de areia ou partículas de cinza e congelará. A erupção do Tera liberou bilhões de toneladas de cinzas na atmosfera. Mesmo se uma fração daquelas partículas formasse uma tempestade de granizo, o resultado seria uma épica tempestade, talvez como a descrita na Bíblia. O livro do Êxodo diz que o granizo da 7ª praga destruiu a colheita dos egípcios. Pessoas e gado fugiram aterrorizados. Mas a história da 7ª praga pode ser um folclore, passado de geração em geração, depois da traumática explosão do Tera. A história, porém, não termina aí. As 2 pragas seguintes, a dos gafanhotos e a escuridão, também estão relacionadas ao clima extremo na atmosfera. Com os 9 primeiros sinais, temos um padrão 3-3-3. Temos 3 pragas que estão relacionadas à água. Depois temos 3 que afetam animais. E depois, 3 ameaças que chegam pelo ar, trazidas por Moisés. As pragas 7, 8 e 9 estão tematicamente ligadas. Todas as 3 estão associadas a anomalias do clima. Elas oferecem uma tentadora possibilidade de que os efeitos da erupção do Tera tenham chegado mais longe do que já imaginado. Voltaremos a seguir com no Nat Geo. As pragas 7, 8 e 9 podem ser uma lembrança folclórica do evento vulcânico em Santorini que abalou o sistema climático em toda a região do Mediterrâneo. Na história contada na Bíblia, o faraó se recusa a deixar os hebreus partirem, mesmo depois de a chuva de granizo da 7ª praga ter destruído suas plantações. Então Deus envia uma 8ª praga para fazer o faraó se render. Gafanhotos invadirão a terra. Êxodo, capítulo 10, versículo 12. E Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito,
E Yahvé fez soprar sobre o país um vento oriental durante todo o dia e toda a noite. E de manhã, o vento oriental já havia trazido os gafanhotos. Êxodo 10:13. Os gafanhotos chegam aos milhões. Eles devoram o que restara da plantação depois da chuva de granizo. Destroem plantações e deixam as árvores sem frutos nem folhas. Muitos consideram os gafanhotos como pragas por excelência. E podemos explicar este fenômeno depois da queda das cinzas, porque a chuva de cinzas causará anomalias no tempo. E isso se traduz em precipitações mais altas, umidade mais alta. E é isso, exatamente o que estimula a presença de gafanhotos. Gafanhotos são um problema para os humanos há milênios. Eles são encontrados em todos os continentes habitados da Terra. Todos os dias, um gafanhoto consome seu próprio peso em vegetação. Os efeitos podem ser desastrosos. Para descobrir uma maneira de combater este problema, o cientista Hans-Georg Ferenc e sua equipe da Universidade de Martin Luther, na Alemanha, estão pesquisando como e por que enxames de gafanhotos se desenvolvem. Aqui, eles fazem a surpreendente observação de que os padrões do tempo ditam como o enxame de gafanhotos é criado e em que direção ele se move. Parece que os gafanhotos usam as correntes de vento para levá-los a regiões úmidas e chuvosas. Os gafanhotos simplesmente fazem uso do fato de que geralmente o vento se move de uma área de alta pressão para uma de baixa pressão. E baixa pressão geralmente significa uma área onde há chuva ou houve chuva. Faz muito sentido, então, mover-se com estas correntes de ar, porque assim você consegue um lugar onde colocar seus ovos, e onde sua cria provavelmente terá condições favoráveis de se desenvolver. Porque já choveu, as plantas crescerão e eles terão comida. Um enxame de gafanhotos em movimento pode cobrir até 40 quilômetros por dia.